Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tenham todos uma boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Sou o professor Tiago e hoje é a nossa aula de número 12. Bom, gente, então na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na nossa primeira aula, né? Que foi inclusive um pouco mais cedo. Então, nós iniciamos na aula 11 o conteúdo sobre os sufixos. Vimos o conceito de sufixo e que eles podem ser de dois tipos, né? Os sufixos que derivam as palavras, transformando em outras classes, e os sufixos que apenas alteram o número e a gramática, tá? Gramaticalmente, o tempo verbal, por exemplo, de uma palavra ou de um verbo. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas dessa vez através da resolução de exercícios. Vamos fazer a correção do nosso game, que foi proposto como atividade da nossa primeira aula, e vamos também realizar mais dois exercícios, tá certo? Com foco na nossa habilidade de número 13, que consiste em reconhecer os sufixos comuns utilizados em palavras da língua inglesa. Bom, então a gente vai começar a nossa segunda aula de hoje através da correção do nosso game, né? Nós vamos fazer a correção e eu tinha demonstrado para vocês no final da aula anterior essa Answer Key, que esse quadro aqui ele vai servir para vocês fazerem a correção lá do nosso game. Então, vamos para o game para vocês verem como que funciona. Dá uma pausa aqui. Bom, gente, então quando vocês clicaram lá no link da aula anterior, né, da nossa atividade, você cai nessa tela aqui, tá? Nessa tela, você tem o seu game, que são os manipulatives. Nesse jogo, você tem que formar palavras combinando as palavras base com os sufixos, tá? As palavras base são essas plaquinhas brancas e os sufixos são as plaquinhas coloridas. Então, para facilitar o nosso game, primeiro vocês têm que fazer o seguinte, vocês vão até esse ícone aqui, onde tem essa engrenagem, e depois vocês vão selecionar a opção Sixth Grade, tá? Ó, marca bem aí, ó, no seu celular, se você for fazer pelo celular, é do mesmo jeito, tá? Apenas a tela vai ser menor. Quando você clicar nessa opção, ó, o que que vai acontecer? A sua tela vai ficar dividida em 6, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão agrupar as palavras por sufixos, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Nessa primeira coluna, eu vou colocar apenas palavras com o sufixo chon. Nessa segunda, eu vou colocar apenas palavras com o sufixo ive. Nessa terceira, apenas as palavras com o sufixo ate. Nessa aqui de baixo, eu vou colocar apenas palavras com o less. No começo vai ficar um pouco tumultuado, porque todas elas ficam aqui embaixo, tá? Mas você vai organizando elas de pouco, ó. Então, que palavra eu posso formar com o chon? Eu posso, por exemplo, colocar essa palavra aqui, ó. Com o chan, eu posso usar a palavra promo, promotion. Com o ive, eu posso formar a palavra informative. Com o age, eu posso usar a palavra... vamos procurar. No começo é difícil porque... collaborate. Então, você pode jogar a partezinha branca para que ela encubra o sinalzinho do if. E aí, ó, você vai formando as palavras. Então, eu já tenho aqui, ó, promotion, informative e collaborate. Então, agora é só eu agrupar mais palavras. Então, ó, você já vai colocando
os prefixos, colocando todos os prefixos, para só agrupar as palavras no final, ó. Que aí fica mais fácil. Quando você sobe logo os prefixos e deixa só os brancos aqui embaixo, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu posso formar a palavra attention, posso formar a palavra position, posso formar a palavra inquisitive, posso usar a palavra eradicate, posso usar a palavra abortive, posso também formar a palavra ambition. Então, ó, eu já terminei todas as palavras com o prefixo chan, o chon, eu já terminei. Faltam 2 palavras com o sufixo ev e faltam 3 com o ate. Ainda faltam mais 3 categorias, né? Que é o less, o ly e o full. Então, aqui já tem o less, aqui eu vou deixar as com ly e aqui eu vou deixar as com o full. Então, ó, vamos já separar todas as palavras. Então, ó, você pode jogar a palavra aonde você quiser, tá entendendo? Ó, você pode brincar mesmo aqui com as palavras, é um verdadeiro jogo de montar. Você coloca, ó, os sufixos e vai ajeitando as palavras, ó. Tô colocando só os sufixos logo, para depois só montar as palavras. Então, ó, spotless, posso formar homeless, posso formar mediate, affective, hopeless, posso usar detonate, posso usar active, mindless, thankful, slowly, madly, create, playful, handful, meaningful, happily, skillful, crazily e softly. Então, ó, terminamos de montar nossas palavras, formamos todas as palavras, elas ficaram aqui, ó, combinadinhas, bem ajeitadinhas, de acordo com os seus prefixos, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham se divertido ao fazer o game. E esse game tinha essa intenção mesmo, de mexer com vocês. Então, alguns de vocês podem ter combinado palavras diferentes. Uma ou outra palavra aqui, ela poderia ser formada usando não só o prefixo que foi usado aqui, tá? E se você conseguiu também formar palavras diferentes, não tem problema. O importante é que não sobre nenhuma palavra, tá certo? Então, corrijam aí o game de vocês, quem não conseguiu. Aí, quando você terminar aqui, aí você tira o print da tela do seu celular e envia lá no WhatsApp, tá? Que aí eu vou computar a presença de vocês na atividade da aula, da primeira aula de hoje, através da resposta desse game, tá certo? Vamos agora para a nossa próxima atividade. Bom, gente, nesse outro game aqui, essa outra atividade, vocês iam basicamente criar palavras utilizando os sufixos que ele deu aqui, tá? Então, nós temos aqui na primeira coluna os sufixos, e com cada sufixo
cada sufixo vocês vão criar duas palavras, tá? Então, ele começou, já fez aqui o primeiro, ó, com o sufixo est, eu posso formar as palavras guitarist ou pianist. Com o sufixo nes, que palavras a gente pode criar utilizando o sufixo nes? Com nes, eu posso usar a palavra felicidade, happiness. Ou eu posso usar a palavra tristeza, sadness. Opa, um erro aqui de grafia. Sadness. Agora sim. Com esse, eu posso usar a palavra democracy. Democracy. Com esse, eu posso usar a palavra absence. Absence. Opa, peraí, Thiago. Absence. Não tem esse absence. Com ens, com a, eu posso formar a palavra tolerance. Com chon, eu posso usar a palavra promotion. E assim vai, tá? Então, ó, já temos aqui alguns exemplos para vocês verem como funcionam. Essas demais palavras aqui vai ficar como atividade de vocês. Vocês vão concluir essa próxima atividade, tá? Para treinar mesmo o uso dos sufixos no processo de criação de palavras. Então, vocês podem pensar numa palavra e aí vocês conferem se aquela palavra ela existe mesmo ou não, tá? Aqui, ó. No caso aqui, o meu próprio computador já corrigiu aqui para mim a palavra, porque a grafia estava incorreta. Então, vocês podem fazer o mesmo aí no de vocês, tá? Confiram no dicionário se a grafia está correta e coloquem aqui nos campos terminando de preencher. São 11 prefixos, com cada prefixo você vai fazer 2 exemplos, então vocês vão terminar de fazer esses outros exemplos aqui. Podem utilizar os que eu já fiz aqui para vocês, tá? Para demonstrar. E o nosso próximo exercício é... Bom, pessoal, o nosso próximo exercício e último dessa nossa aula de hoje, vocês vão fazer o seguinte, assim que terminar a aula, vocês vão escolher, dentre cada linha, qual palavra foi utilizada um sufixo. Então, elas são bem parecidas. Ó, o exemplo da letra A. Temos a palavra starving, starvation e starve. Temos dessas palavras, qual das três é que foi derivada de uma palavra base e ela foi formada com acréscimo de um sufixo. No caso aí, a palavra que foi formada através de um prefixo foi starvation, que deriva das palavras starve, tá certo? Então, o prefixo usado foi o shan, aqui ó, o T-I-O-N, tá certo? Então, na primeira aqui, por exemplo, temos roof, roofs e roofing. Em qual das três foi utilizado um sufixo? No caso, a palavra base é roof, roofs é o plural de roof, e a palavra que ela deriva é roofing. Então, essa daqui é a correta, certo? Na linha 1, a opção correta é roofing. Na 2, celebrates, cheer e celebration. Qual dessas aqui é a palavra derivada? Cheer seria aquele cumprimento, a alegria. Celebrates é um verbo. A palavra que deriva do verbo celebrates é celebration. Nessa daqui foi utilizado o mesmo sufixo de starvation,
certo? Artist, arts e art. A palavra das três que foi utilizado o sufixo é artist, porque em artist foi usado o sufixo IEST, est, que deriva da palavra art. Então, vocês vão fazer o mesmo com as demais palavras, da 1 até a 14, tá? Eu vou colocar esse arquivo lá no grupo do WhatsApp. Vocês vão copiar essa parte aqui de directions e as palavras e vão circular aquelas em que o sufixo foi utilizado, tá certo? E aí vocês concluem a nossa atividade de hoje. Bom, gente, então, como atividade da nossa aula de hoje, vocês vão concluir as atividades dos exercícios 1 e 2 que eu mostrei aqui nessa aula, né? Vocês viram que eu só comecei as atividades, mas vocês vão se encarregar de terminá-las, tá? Então, vocês podem pegar aqui pelo vídeo, copiá-las no caderno de vocês e terminarem de respondê-las, tá certo? Para facilitar a cópia no caderno, eu vou colocar os mesmos exercícios no formato de arquivo no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam passar para o caderno de vocês, tá ok? Então, thanks for watching and see you in the next class. Happy studies! Bye!